Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não nos conhece, eu sou a Claudiele. E eu sou o Giovanni, a gente é de Almirante Tamandaré, Paraná. E por aqui nós falamos de suculentas. E algumas coisinhas a mais. Então, conte pro pessoal o que vai falar hoje, amor. Hoje a gente vai dar dicas valiosas para vocês sobre o cultivo de plantas de sol, meia sombra e até de folhagens, de plantas tropicais. Antes de ir pro vídeo, gente, não esqueçam, se inscrevam também, ativa o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos. E se puder, é claro, deixa o teu like. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pra gente começar com as dicas de hoje, gente, eu escolhi a Lola. Vou falar com vocês aqui como é o meu cultivo com ela, lembrando que o nosso clima aqui é ameno, a gente não tem um sol escaldante que possa se comparar a outras regiões do Brasil. Então, fica atento às dicas que eu vou dar aqui para adaptar o seu cultivo também. Como a gente sempre lembra vocês, pessoal, nós estamos no sul do Brasil, nós estamos no Paraná, então nosso clima é ameno. Não dá para comparar aqui a nossa temperatura, o nosso sol, com o pessoal do Rio de Janeiro, Minas, Goiás, Pernambuco e por aí vai. Então a gente vai dar o básico para vocês e vocês vão observando como funciona aí no cultivo de vocês. Porque a gente falando para vocês de como é o cultivo com a Lola, o que ela gosta, o que não gosta, já serve de caminho para você entender as necessidades da planta, já serve para você entender como cultivar ela, tá? Aqui pra gente, eu não cultivo e nunca cultivei a Lola a céu aberto, a sol, chuva. Por quê? Por duas razões, gente. Primeiro, é uma planta muito suscetível à podridão de caule, as raízes costumam apodrecer facilmente se ficar com muito encharcamento. Então, dias sucessivos de chuva vai dar problema. Ela mela bastante folhinhas, é uma planta muito resistente à escassez de água. Então, a rega dela tem que ser bem moderada. Esse é o primeiro motivo para eu não cultivar ela ao tempo. A segunda coisa é que a Lola queima com facilidade. Se ela receber as horas fortes do sol, tipo meio-dia, 1h da tarde, que o sol tá rachando, ela vai fechar como uma bolinha assim e pode queimar também as folhinhas. Ela já é uma planta muito lenta de crescimento. Se ela fica com muito sol exagerado, fica mais lenta ainda. Mas com isso você tem que tomar cuidado de não achar que eu tô falando para você cultivar a meia sombra. Não é nada disso, ela precisa de mais de 6 horas de sol por dia. O que você tem que ficar atento é se onde você mora é tão exagerado assim que você vai precisar de um sombrite. Aí na tela sombrite, que ela pode ficar o dia inteiro tomando sol. Isso, que já vai dar uma quebrada, né? Isso mesmo, ela não vai ficar protegida. Quando a gente fala protege ela do sol intenso, não é você retirar do sol e levar para uma varanda ou para um canto sem sol. O que você vai fazer é tentar aí conseguir um sombrite de 50%, né? Dá um jeito de proteger ela com sombrite e ela continua tomando sol, só que esse sombrite vai dar uma filtrada nesse sol para não queimar as folhinhas dela. Tão exagerado assim. Por isso que a gente sempre relembra climas e climas, até mesmo aqui no Paraná, a gente é da região da capital, o pessoal de Umuarama vai saber do que eu estou falando, Londrina e por aí afora, dentro do próprio Paraná há climas muito mais quentes, sol muito mais poderosos, vamos chamar assim. Então você vai precisar de um sombrite. Sim, outra coisinha, a Lola, ela brota bem por folha e também reproduz bem na poda de caule. Aqui, nesse vasinho, tenho 3 mudinhas menores que foram feitas por folhinha e uma muda maior feita por poda de caule. Mas essas mudinhas aqui já tem 1 ano e 3 meses, gente. Então, vocês sabem que é um processo muito lento. E na fase adulta, ela começa a emitir bebezinhos, que esse daqui, foi retirado dessa plantinha mãe aqui
E essa minha outra aqui também tá com o caulezinho cheio de bebezinhos. Se cuidar dela certinho, se oferecer o que ela precisa, já na fase adulta ela começa a emitir bebezinhos no caule. Você não fica na dependência das outras mudinhas, tá bom? Essas duas aqui são da minha coleção, essas duas maiores. Mas no nosso catálogo você encontra ela assim, ó, no potinho 11, que inclusive já é uma planta adulta em fase de emitir seus bebezinhos. É isso sobre o cultivo da Lolinha, amor? É isso. Temos mais algum detalhe que passou? Sobre a Lolinha eu acho que não passou detalhe nenhum. É isso quanto ao sol, quanto à rega, quanto aos cuidados básicos. Não dificulta a tua vida, Isso. gente. Vai pelo simples, escolhe o substrato bem fofinho, bem drenante. Se puder colocar num vasinho de barro, ela vai adorar, não há problema nenhum. Capricha aí para não deixar ela torrando no sol e nem na sombra, que vai dar tudo certo, vai ser sucesso, só não esqueça. Se ficar com alguma dúvida, se você achar que faltou algum detalhe aqui, conversa com a gente nos comentários. A gente vai estar esperando você lá para responder as suas dúvidas. Para encerrar sobre a Lolinha, para quem gosta de cultivar ao tempo ou tem necessidade por algum motivo ou outro que não consegue deixar ela numa cobertura, você também consegue, mas aí o que a gente falou, vasinho de barro, pouquinho substrato, que seque bem para ela. De preferência que seja baixo assim, ó, não há necessidade de ser um vasão. Para que ela suporte bem os dias de chuva, e o único inconveniente que você vai ter é que ela vai ficar mais manchadinha, não vai ter esse aspecto mais perfeitinho, sem manchinhas, sem riscos. Mas você consegue também cultivar ela ao tempo. A gente aqui prefere cultivar em ambiente coberto. É melhor para evitar estresse com ela. Se é possível proteger, protege da chuva. Vamos partir para a próxima agora. Então, gente, como aqui a gente sempre fala suculentas e algumas coisinhas a mais, a gente resolveu trazer para vocês o totalmente oposto de uma suculenta tradicional. Até saímos das suculentas. A gente traz para vocês agora uma monstera. Essa é a Monstera Deliciosa Variegata, um sonho até da Claudiele. E por que a gente trouxe essa plantinha aqui? Para realmente falar sobre o oposto. Essa plantinha que nós estamos mostrando para vocês, apesar de ser variegata, ser uma plantinha um pouquinho diferenciada, mas é o que todo mundo já está acostumado. Nossas mães, avós, tias e até mesmo você, minha amiga, já está bem acostumada com esse tipo de plantinha. Que é o grande motivo por tantas pessoas errar com as suculentas. Exatamente. É por estar acostumado com essas, né? Conte para eles, então, por que às vezes acaba acontecendo esse erro? Porque todo mundo está acostumado com as plantas tropicais, digamos assim, plantas de florestas, onde elas podem ficar em ambiente mais sombreado, onde está tudo bem se elas pegarem 2, 3 horinhas de sol da manhã, vão se desenvolver lindamente. Pode regar 2, 3 vezes na semana, que aí sim elas vão gostar também. E as suculentas, isso não dá certo. Essa monstera minha aqui, ó, gente, vê se aparece na imagem, aparece, amor. Aparece. Olha o queimadinho que eu fiz nela aqui. Começou a querer queimar. Porque eu quis colocar ela lá na cobertura transparente, bem no cantinho, um lugar onde pega pouquíssimo sol, gente. Um lugar que se eu coloco suculenta mesmo lá, elas começam a estiolar. É um sol fraquinho demais para elas. Já a monstera foi sol demais, um pouquinho daquele e foi exagerado. Começou a queimar, eu tive que mudar de ambiente para não perder a planta. Então olha só que diferença. É uma planta que eu posso manter o substrato sempre úmido e para ela tá tudo bem, vai se desenvolver ainda mais linda. Vamos aproveitar que eu tô mostrando aqui para vocês. Olha só, gente, ela chegou aqui para mim no dia 10 de fevereiro. Hoje é dia 2 de março? 2 de março. 2 de março, não completou um mês ainda. E olha só, eu já tenho uma folha nova, já tenho raízes aparecendo aqui no substrato, no caule dela. E como que eu cuido dela? Veja que diferença. Olha só, o melhor amigo das plantas tropicais, das folhagens. Todos os dias borrifo água nas folhas,
substrato começou a secar superficialmente, já faço uma nova rega. E é por isso que dá tão errado com as suculentas. Para quem foi uma vida inteira acostumado com as plantas tropicais, acaba por zelo, por carinho, por amor, achando que a planta precisa de mais água, acaba pecando pelo excesso, por dar água demais, que é o maior dos erros com as suculentas. Então, pessoal, a gente já falou das suculentas, muito sol, pouca água, foi para o outro extremo para as folhagens, muito menos sol e mais água, e agora a gente vem para as de meia sombra, suculentas de volta, mas são plantas que requerem menos sol e um pouquinho mais de água e até toleram um pouquinho mais de sol. Nós chegamos no meio termo para aquele que não quer radicalizar de não deixar sem água e para aquele que não quer as plantas, vamos dizer, subaquáticas, na brincadeira, obviamente. De tanta água. Vamos para aquelas plantinhas que vão se adaptar muito bem para você que mora num apartamento, que vai deixar na janela, que vai deixar numa sacadinha, que não tem tempo durante o dia, durante a semana, melhor dizendo, para ficar sempre de olho na tua plantinha. Vamos falar de plantas ideais para você ter nesse tipo de cultivo. Porque assim como tem quem quer afogar as suculentas com muita água, tem quem não tenha tempo de cuidar de uma planta tropical, dando a ela a umidade que ela precisa. Para essas pessoas que não conseguem acertar a mão dos dois lados, as plantas perfeitas são as suculentas de meia sombra. Por quê, gente? Porque são plantinhas que, se você colocar ela num ambiente que ela receba só um pouquinho de sol da manhã, 2 horinhas, 3 horinhas, e muita luminosidade, é o suficiente. Você só vai precisar regar uma vez na semana. É um tipo de planta que, pelo menos aqui no nosso cultivo, tá? Não dá problema com pragas. Eu não me lembro de ter precisado fazer um tratamento de cochonilha nessas plantas. Nem de nematóides na raiz, nada. São as mais tranquilas de todas. Como eu falei, as tropicais eu preciso ter a dedicação de borrifar a aguinha nelas todo dia, molhar mais vezes. As suculentas de meia sombra não. É uma rega na semana, a cada 10 dias, porque a planta que está na sombra vai demorar mais para secar esse substrato, né? Não seca tão rapidinho como as que estão no sol. Tem que ser com cautela. Fora isso, gente, é um sossego. E a vantagem dela, já falando dessa planta específica para vocês, veio pra gente como uma aloe variegata. Isso. Tenta dar uma aproximadinha para eles verem a flor dela. Ai, gente, a floração tá linda. Olha só. É isso que a floração tá acabando de sair. Vai ficar mais bonito ainda. Mas essa é uma plantinha que eu chamo de ideal para quem tem pouco tempo, porque se você errar na rega e deixar muito tempo sem água, ela não vai morrer com facilidade. Se você colocar um pouquinho a mais de água, ela não vai apodrecer as raízes com facilidade. Isso é claro que você não vai ficar pondo água toda hora. Estou falando se você por acaso errar, né? Beleza. E outra, ela com 3 horinhas de sol da manhã tá feliz, com 3 horinhas de sol da tarde tá feliz. E se por acaso você errar e deixar 4, 5 dias totalmente à sombra, ela não vai deformar tão rápido assim. Então dá tempo de você corrigir. E se por acaso você errar também e deixar ela no sol o dia todo, ela não vai queimar com tanta facilidade quanto outras plantas, mas também ela vai, o que vai acontecer com ela? Ela vai mudar de cor, vai ficando mais marrom. E daí você vai ver que tem alguma coisa de errado e você tem tempo hábil para salvar essa planta. São plantas muito resistentes, ó, percebam que o vaso dela é um vaso bem profundo. Que é uma planta de raízes bem fortes, robustas, exige vasos profundos. Vasos pequenos não são os ideais para o desenvolvimento delas, ao contrário da suculenta de sol pleno, que precisa ter um vasinho baixo, porque tem as raízes mais sensíveis. E agora vamos mostrar para o pessoal uma outra querida minha aí, pelo formato. Para quem já me conhece, só de olhar o formato dessa planta, vocês já vão saber o porquê que eu gosto dela. Esse daqui é um gênero com o qual foi escolhido para nomear as agavoides. Isso.
por causa dessa moça, claro que não essa em específico, mas por causa desse gênero, é que foi dado o nome para as agavoides. Essa é uma agave. Qual que é essa agave, amor? Agave Victoria reginae. Olha. Ó, o espinho na pontinha das folhas identifica que se quer fácil uma agave. Esse formatão aí agressivo para cima, com esses espinhos diferentes da agavoide, o espinho da agave é agressivo, ele machuca mesmo. Mas é só tomar esse pequeno cuidado aí para não pegar ela assim de uma vez, que vai estar tudo certo. Não vamos dizer que é uma planta rara. Raro é ver ela com tantos bebês formando colônia assim, gente. Olha que coisa linda, quantos bebezinhos. E raro também é você ver ela num estágio super avançado na idade. A gente vai deixar até uma fotinho para vocês verem o potencial que essa planta tem, se você tiver paciência e muitos anos que nós todos vamos ter de vida pela frente para ver ela ficar gigantona. Linda demais. Também é o mesmo sistema de cuidados da aloe e de outras de plantas de meia sombra. Solzinho ameno do início da manhã ou do final da tarde. Rega quando o substrato começar a secar, mas se regar um pouquinho antes vai ficar tranquilo, mas não é o ideal. E paciência, gente, porque elas são plantas lentas. Justamente, a gente tem algumas agaves que são rápidas. As agaves, vamos chamar de gigantes, mas a gente está mostrando aqui para vocês, já pensando em quem tem um espaço um pouco mais reduzido, que não tem um grande jardim, que não vai poder ter uma agave gigante. Então, essa agave, ela vai ficar grande, mas vai levar muito tempo e o grande dela não é um absurdo. Então, é uma planta aí perfeita para você cultivar em vasos, né? Em vasos, exatamente, vasos. Mostrando para eles aqui o formato da folha, olha que faz um triângulo. Faz um triângulo. É muito linda essa planta, muito linda. Ela é muito cheia, é uma riqueza de detalhes, é realmente uma planta colecionável lindíssima. Lindíssima. Então essa é a plantinha para quem está no meio termo, plantas lindas, belíssimas. Para você que não tem tempo nenhum, trabalha a semana inteira, só tem o final de semana, mas é insistente, persistente, quer plantinha porque quer natural em casa, opte por elas. Vai por mim, as de meia sombra são as melhores, é o que menos vai te dar manutenção e trabalho. E se por acaso uma dessas plantinhas é o que você está procurando aí para embelezar a sua casa, o seu recinto, o seu jardim, porque essa planta também você pode plantar diretamente no chão, a agave, e cultivar no jardim, né? Com os devidos cuidados, tranquilamente. A gente tem ela lá disponível, tem exatamente essa moça que você está vendo, a Claudiele, cutucar ali, não sei porque ela está cutucando a coitada da plantinha. Uma folha. Tirando uma folha. E temos a menorzinha do lado ali. Ó. O link do nosso catálogo, gente, fica sempre aqui, ó, na descrição do vídeo. Se você vai na descrição, vai ter o link para acessar o catálogo. Se aparecer uma mensagem para você dizendo que não está disponível para sua região, é algum erro do WhatsApp, algum erro de conexão no momento. Não tem restrição para região nenhuma. Você pode só adicionar o nosso número do WhatsApp, que eu também deixo aqui na descrição. Me dá um oi que eu mando o catálogo direto para você. E você pode ver essas e muito mais belezinhas lá. Ou nos perguntar no próprio comentário do vídeo. Se você viu alguma coisa aqui, tem alguma dúvida, tem algum desejo, vai lá nos comentários, chama a gente e a gente Nos comentários, pessoal, é o único lugar que a gente tem para conversar aqui no YouTube. E nós vamos sempre estar esperando vocês por lá, tá bom? E se você chegou até aqui, se você está gostando do nosso conteúdo, se você aprecia o conteúdo do canal, a melhor forma que você tem para mostrar isso para nós é compartilhando os nossos vídeos. Assim, pessoas que talvez nem saibam da existência do nosso canal podem ficar sabendo através de você. Essa é a melhor forma que você tem para nos ajudar. Bom, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai voltar para as plantas de sol pleno, para as plantas de pouca água, para as plantas que são, vamos falar a verdade, é o pessoalzinho mais complicadinho. Até a gente pegar o jeito, pegar a mão, descobrir o que cada uma quer, a gente sofre bastante. Mas depois que a gente aprende,
vai ficando mais suave, mais relaxado. Sofre também. Olha lá, pessoal, essa daí é uma das minhas Antares, ela veio aqui só para ficar de modelo, só para se exibir, mostrar que ela tá crescendo, que ela tá bonita, que ela tá pegando cor. Até é bom falar nisso que eu toquei em crescendo. Vamos voltar pro velho assunto do clima, das coisas. Eu sei que eu tô sendo chato, pessoal, mas é que cada região é uma região. Então, a gente vê falar em dormência e tal, a gente aqui do sul não tem isso. Para as agavoides. Não tem. Quem acompanha o canal até vê quantas vezes a gente replanta. Não é essa daqui, mas recentemente a gente fez o replante de uma outra Antares que estava num estresse absurdo para um vaso como esse aqui, né? Para ficar as duas de gêmeas. E olha o tanto que ela cresceu depois que ganhou o substrato novo. Se ela tivesse dormindo, ela não ia ter crescido nada não. Então, até a gente vai mostrar aí da outra vermelha, o ápice de crescimento, é por aí que você vê que a tua planta está crescendo ou não. Reparem lá o centro dela. Ela está vindo com folhinhas bem verdinhas. Então, isso é o ápice de crescimento. É sinal que ela está crescendo. Ela vai pegar a coloração depois. Se a tua planta está chapada toda de uma cor só, no caso, óbvio, das vermelhas, é porque daí sim ela está parada, ela está estagnada, não está crescendo. Não significa que ela está morrendo também, gente. Ela só parou. Então, por isso que a gente gosta sempre de bater na tecla. A gente dá dicas do que a gente aprende tem que ser com baseado elas na nossa aqui. experiência, exatamente. Né? Mas aí vocês vão ver na região de vocês. Óbvio que se eu falo, corte a agavoide, tire a agavoide, faça isso com ela, aquilo com ela, mas você vê que o teu clima aí é diferente, você não vai seguir meu conselho, não siga meu conselho, porque não vai dar certo, né? Então você tem que ver se a tua planta tá aparentemente crescendo, se desenvolvendo, tá bonito, primeiro que não vai precisar você mexer. Mas se você quer fazer um replante, beleza, você pode fazer um replante que ela não tá numa situação desfavorável. Agora, se você vê que ela tá estagnadinha, paradinha, não mexe com ela, deixa ela quietinha lá, que é o melhor que você faz. Se tá muito calor, né? Porque se a agavoide entrar em dormência pelo excesso de calor, elas desenvolvem mais, ficam mais bonitas, mais radiantes com temperaturas mais baixas, realmente. Exatamente. Mas para nós aqui, como não dá assim uma mudança tão agressiva de clima, elas vão bem o ano inteirinho. Exatamente. Com o frio, vocês vão ver, quando chegar o inverno aqui, vocês vão ver minhas plantas mais vermelhas, porque elas estressam mais com o frio. Passarinho. Elas estressam mais com o frio e ficam mais vermelhas. Quando elas estão em crescimento pleno, em força de crescimento, elas não ficam tão estressadas. Elas ficam mais para o verde, porque elas estão preocupadas em crescer. Então elas não vão ficar todas pintadas. Quando elas estão no estresse do frio, que é uma coisa boa para elas, até elas se adaptam térmico, bem, né? Exato, elas vão ficar mais vermelhonas e continuar crescendo. Lembrando, nosso clima aqui que varia entre... no verão, nosso clima varia aqui entre 18 graus, para você terem uma ideia, a 28. É ameno. Nosso clima, para chegar a 32, 33, são raros os dias. Ah, são raras as exceções para ter um dia assim que a gente considera realmente tão quente assim. Agora, se você mora no Rio de Janeiro, Minas e por aí afora, vai ser diferente. Não vai ser igual ao nosso. Mas você não precisa cultivar elas na sombra, nem que você coloque um sombrite 50% por cima e deixa no sol o dia inteiro. Não põe na sombra que elas ficam doentes. Exatamente. Para vocês prevenirem grande parte das doenças foliares das agavoides como outras suculentas, o sol é o melhor remédio. Para a gente seguir aqui, pessoal, a gente vai tirar duas dúvidas rapidinhas aí. Uma da Maria, que ela fala para a gente mostrar caixinha da felicidade. Caixinha da felicidade pra gente é um pouquinho difícil, mas vamos mostrar com plantinhas aí recém-chegadas que daria praticamente no mesmo que eu tá tirando de dentro de uma caixinha e mostrando para vocês que ela estava emboladinha no papel e tal e tal. Enfim, vai ser o mesmo procedimento, só não tem a caixinha aí para vocês verem. E a outra dúvida, que também é correlacionada, da Elaine, né, amor? Justamente, a Elaine também comentou no vídeo anterior, se eu não me engano, né, amor? Isso. Que ela percebeu que chega um determinado momento que as agavoides
envelhecem, é como se envelhecessem as raízes, que já não estão nutrindo mais a planta, não estão ajudando em nada, só tá lá de sustentação. E a planta começa a emitir novas raízes. A gente vai conversar rapidamente aqui sobre isso para explicar para vocês qual é a nossa experiência de cultivo com as agavoides e essa situação. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar pela Elaine. Elaine, realmente a gente já percebeu isso em algumas agavoides nossas, como você me falou. Você toca na planta, ela tá molinha, você tira do substrato, você vê que todas aquelas raízes estão velhas. Não, a gente não chegou a uma conclusão, porque a planta está bonita, está saudável em cima, não chegou a uma conclusão que seria uma doença, porque não encontrou nada no substrato nem nas raízes. Então talvez possa ser uma renovação natural da planta. Ela morre aquelas raízes e começa a emitir raizinhas novas. O nosso procedimento aqui é cortar, né? Sim, desde o início foi assim, quando a gente começou a perceber que daquele torrão fechado daquelas raízes não estava emitindo raizinhas novas de hidratação, era só as raízes grossas que ficavam lá servindo apenas para reter a umidade, a gente começou a podar inteira aquela parte. Deixa só a partezinha que está começando a sair no caule, ali raizinhas novas, e daí é um processo bem mais rápido, né? Porque não tá fazendo uma poda para ficar totalmente sem raiz. E daí ela vem com certeza com mais força, com mais vigor. Mas realmente é uma coisa que acontece muito com as agavoides, e se acontecer com você, não pensa duas vezes. Corta fora essa parte que tem esse emaranhado de raízes velhas que não estão apresentando desenvolvimento nenhum, que aquilo só vai servir para reter umidade no teu substrato. Ele não está hidratando a planta, ele está só segurando umidade lá. E sobre a abertura de caixinhas, de o que a gente faz com plantas que a gente recebe. A gente não tem uma caixinha da felicidade abrindo aqui para vocês, gente. A gente vai mostrar para vocês aqui algumas agavoides, para vocês verem como a gente recebe elas. Mostra de pertinho para o pessoal para ver como estão detonadas. Isso aqui é uma agavoide que vem de importação, porque aqui no Brasil ainda não tem produtores produzindo em grande escala essas plantinhas. Então, geralmente, elas vêm de importação. Essas nossas aqui, gente, ó, essa aqui tá até pior ainda. Olha só a situação. Essa daqui, um dia chegou assim também. Olha só. Já tá num pote 11, ultrapassa o pote. E tá linda. Isso, porque prontinha aqui... para viajar para vocês, inclusive, isso, tá? Porque é o que eu ia falar. Aqui a gente tem todo esse cuidado. Não adianta a gente pegar uma planta dessa que a gente mostrou e... já sair anunciando, eu tô vendendo. Pô, primeiro que vocês vão ficar chateados de receber uma planta nessas condições. Segundo que, enfim... Não, a gente precisa adaptar elas. E o que a gente faz? Eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês. Essas aqui, gente, elas estão cortadas. Eu cortei hoje pela manhã, porque elas chegaram aqui pra nós na quinta-feira. Hoje é sábado. 3 dias. E no dia que ela chegou, como tava muito debilitada, eu fiz a rega na mesma hora. Ela chega assim, ó, no potinho, plantada. Chegou, eu já fiz a rega, molhei ela. Olha só se você dá para acreditar que tá desde quinta-feira assim. Molhado, 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 molhado. É um substrato especial de produção, né? Para mudinhas desde pequenininha, para que cresçam, para que passem mais tempo úmida. Para o nosso cultivo em casa, isso aqui não é o ideal, a gente não vai conseguir cultivar principalmente uma agavoide num substrato desse. Se você perceber que é desse jeito, essa turfa assim que solta esses pedaços e fica tanto tempo molhado, gente, replanta, não deixa num substrato desse aqui que você vai perder a plantinha. Ó, eu fiz o corte. De qualquer forma, eu ia fazer o corte para livrar de vez desse substrato e ela começar a enraizar no nosso substrato, começar uma adaptação do zero. Deixei um pouquinho de raiz, porque quando você deixa um pouquinho de raiz quando faz o corte, ela vai enraizar bem mais rápido. Como a gente falou, elas não entram em dormência, que é onde a gente mora, então eu não vou ter problema no enraizamento.
vai demorar igual qualquer uma outra nossa ia demorar também, das agavoides, ó. Todas essas aqui estão cortadinhas, olha. E é isso que a gente faz, quando recebe a plantinha. Isso. O que a gente aconselha na abertura de caixinha, né, amor? Que você tenha confiança, se você achar que deve cortar, corta. Porque por mais, ó, essa planta aqui tá esplêndida, tá linda, tá maravilhosa. Vou enviar ela pra você, vai demorar 4, 5, 6 dias, você vai receber. Linda, maravilhosa. Mas assim como eu não tô vendo o que tá acontecendo no caule dela, você também não tá. E como que a gente sabe? É só cortando. Se você tiver confiança para isso, você corta. Senão você fica com 10 olhos em cima dela, cuidando para ver se não apresenta nenhuma variação. Aqui o que a gente faz, até antes de eu falar, vocês viram o corte aí com um pouquinho de raiz, então não dá para identificar bem o caule lá dentro. A gente aqui, como já tem um pouquinho mais de experiência, a gente já sabe reconhecer. Caso você ainda tenha pouca experiência, você faz o corte limpo, você tira tudo até você conseguir visualizar bem esse caule. Se você conseguir cortar de ladinho, assim, de um ladinho fica um pouquinho de raiz e daí você vê o centro dele também. Isso, mas na dúvida limpa o caule todo para você ver se o caule tá perfeitinho. E só depois que cicatrizar é que a gente vai pôr no substrato, a gente não põe na hora que corta não. Isso. E depois que cortar, rega, amor, mangueirada nela? Não, aí outra coisa de experiência nossa aqui, plantinhas recebidas. Principalmente, de plantinhas recebidas. Aí se eu for generalizar, é isso que a gente fala, pessoal. Cada planta é única, cada planta, então eu não posso generalizar uma agavoide com uma agave, com uma lola. As três são diferentes, cada uma... Tem sensibilidade, né, para observar as plantas. Exatamente. Se for uma planta que você já conhece, eu não preciso te dar dica nenhuma. Você já sabe como funciona. No caso aí do que eu tô falando das agavoides, são plantas que odeiam replante. Elas odeiam replante. Não gostam de ser mexidas. Então, se tua planta tá bonita, tá saudável, deixa ela lá, a não ser que você precise mesmo replantar. Vocês veem aqui quando a gente faz o replante sempre, que a gente tira, tá formando um torrão, é porque tá cheio e a gente quer oferecer nutriente novo para aquela planta. É só nesse caso para replantar. Ficar remexendo toda hora, elas reclamam. 90% das vezes reclamam. Reclamam e reclamam muito. E daí elas demoram se adaptar de novo naquele novo espaço, mesmo que não desmanche o torrão. Elas têm uma demorinha para se adaptar de novo e daí começa a rega devagarzinho, só na borda do vaso, para ela estimular, buscar as raízes, né, buscarem essa umidade. Porque raízes novas têm facilidade de apodrecimento. Elas são menores ainda, mais frágeis ainda. Então, se ela tiver um pequeno encharcamento que seja, por alguns dias, ela vai apodrecer essa raizinha. E apodrecendo essa raizinha, a podridão pode subir para o caule e daí já era. Gente, olha, essa raiz aqui, na verdade, ela nem vai servir para a planta realmente se hidratar, se nutrir com ela. Vai servir, são as outras novas que vão sair aqui. Isso aqui é só para facilitar que não demore demais. Mas você pensa, um pouquinho de raiz, tem 5, 6 fiozinhos de raiz ali. Num pote 11, que é o que a gente vai plantar ela. Você vem e encharca esse substrato no pote 11, da onde que essa coitada dessa planta vai ter raiz para absorver tudo isso? Não tem, gente, ela não tem nada de raiz para absorver tanta água. O pouquinho que tiver vai apodrecer. Então tem que ser só uma rega bem na bordinha do vaso, para que a raiz pense, poxa, lá tem umidade, vou buscar. Assim você estimula a tua raiz crescer mais rápido, mas não vai encharcar ela para ela apodrecer daí. Exatamente, o processo pode acabar se tornando um pouquinho mais lento, mas você vai com mais segurança. Como eu digo, se você já tem experiência, você já sabe, você conhece tua planta, manda bala e faz do jeito que você acha necessário. As dicas de cultivo são para quem está perdido, para quem não sabe o que fazer, né? Agora, se você tem dúvida, peque pelo excesso de zelo, de cuidado, que você vai ter muito mais chance.
Mas voltando às plantinhas... Até pegar a mão mesmo, isso. É melhor ir com calma. Voltando às plantinhas que você acabou de receber, as dicas são essas. Se você tem confiança, corte essas raízes, veja o caule, se o caule está legal, porque quem mandou para você não tem como passar um raio-x nesse caule, então é bom você examinar. Corte esse caule e veja se ele está tudo bem. E coloca lá em cima do substratinho seco e espera ele enraizar. Né? Não dá um sol muito exagerado, porque são plantas pequenas e jovens, vão queimar com mais facilidade. Plantas que ficaram numa caixa por alguns dias, por mais que... eu estou cultivando essa planta aqui, ela tá lá na cobertura, recebe mais de 6 horas de sol por dia. Mas a partir do momento que eu embalar, que ela entrar numa caixa e for viajar para outro estado, outra cidade, ela vai ficar quantos dias na sombra, gente? Daí chegou do nada, taca no sol o dia inteiro. Vai com zelo. Não precisa deixar na sombra, não precisa também pensar que é uma samambaia, não. Tem que começar a pegar o sol da manhã desde o início, porque senão ela vai apresentar problema. Só não precisa exagerar. Tudo é uma questão de bom senso. Nem muito exagerado e nem pouco demais. Leva o bom senso em consideração, tá? Então chegou a hora de dizer tchau, pessoal. Como é que é? Hora de dizer tchau, Giovanni. Então vamos dizer tchau. Mas antes de dizer tchau, vamos mandar uns abraços aqui, beijos carinhosos pro pessoal que comentou lá no último vídeo, né? No vídeo, isso. Então, um grande abraço e beijo para Loide e o esposo dela. Para Chata Matrona do Reino Unido. Olha, do Reino Unido, veja só. Terezinha do Rio Grande do Sul. Maria Francisca de Portugal, lá da Ilha da Madeira. Olha lá, Maria. Se você vê o Cristiano Ronaldo por aí, gruda o bicho aí e pega um autógrafo para mim. Eu vou, nem que seja nada, buscar. Para Idalina de Portugal também, queridona. Mariazinha de Goiânia. Para Mari de Itagé, Ceará. Para Liz de Iguabá Grande, Rio de Janeiro. Para Ivanilda de Porto Ferreira, São Paulo. E para Isabel de Águas Lindas do Goiás. Um grande beijo, meus amores. Muito obrigada por estar sempre aqui conosco. E se você ainda não deixou aqui nos comentários de onde você é, que você também quer o seu beijinho, o seu abraço, deixa nesse vídeo. Vai ser um prazer deixar anotadinho e no próximo vídeo mandar o seu beijo também. Aqui nos comentários é o único lugar que a gente tem para conversar com vocês e sempre estamos esperando vocês lá com muito carinho. Não esquece, pessoal, no último vídeo vocês mandaram muito bem, compartilharam muito o nosso vídeo e a gente espera a mesma coisa desse vídeo aqui. Compartilha, leva esse canal para mais pessoas, para mais plataformas, porque a gente está pertinho de bater nossa marca de 10 mil inscritos e é com vocês que isso vai ser possível. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fiquem com Deus!